Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais sombrias da Coreia do Sul. Um serial killer que por décadas permaneceu nas sombras, escapando da justiça, enquanto espalhava terror por toda uma nação. O nome dele? Lee Chun-jae. O homem responsável por uma série de assassinatos brutais que deixou cicatrizes profundas na Coreia. Hoje, você vai conhecer todos os detalhes desse caso aterrorizante. Mas aviso, essa história não é para os fracos. 1986, uma pacata cidade rural chamada Hwaseong, na província de Gyeonggi, estava prestes a ser marcada por uma série de assassinatos que deixariam a Coreia em estado de choque. Tudo começou quando uma jovem foi encontrada morta em um campo de arroz. Estrangulada com sinais de abuso, o corpo dela foi deixado como se fosse um aviso. Ninguém poderia imaginar que aquele seria apenas o primeiro de muitos assassinatos. Nas semanas que se seguiram, outras mulheres foram encontradas mortas. Todas com algo em comum, estranguladas com suas próprias roupas, abusadas e abandonadas em áreas rurais. Era o começo de um reinado de terror que duraria anos. Hwaseong, uma cidade antes tranquila, logo foi tomada pelo medo. As ruas ficavam vazias ao anoitecer, janelas eram trancadas e as mulheres não saíam sozinhas. A polícia estava perdida. Milhares de suspeitos foram interrogados, mas o assassino parecia estar sempre um passo à frente. Durante 5 anos, esse monstro assassinou 10 mulheres, com idades que variavam de 13 a 71 anos. Cada morte era mais brutal que a anterior. Mas o que tornava tudo ainda mais assustador? A polícia não conseguia descobrir quem estava por trás desses crimes. E o assassino parecia gostar desse jogo. Ele sabia que estava acima da lei, pelo menos naquele momento. A pressão sobre a polícia era imensa. Em 1989, finalmente alguém foi preso. Yoon Sung-yeol, um jovem de 22 anos com uma leve deficiência física, foi condenado por um dos assassinatos. Sob intensa pressão e tortura policial, Yoon confessou. Mas algo estava errado. Mesmo com ele preso, os assassinatos não pararam. O verdadeiro assassino continuava solto, rindo nas sombras enquanto Yoon passava décadas na prisão por um crime que nunca cometeu. Enquanto Yoon cumpria sua sentença, o verdadeiro monstro, Lee Chun-jae, vivia livre. Ele se casou, teve filhos e seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido. Ninguém desconfiava que aquele homem comum, de aparência tranquila, fosse o responsável por um dos casos mais brutais da história da Coreia do Sul. Com o tempo, o caso de Hwaseong foi arquivado. A polícia não tinha mais pistas, e o assassino desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Por 30 anos, a Coreia do Sul viveu sem respostas. As famílias das vítimas esperaram por justiça, mas nada parecia acontecer. O caso de Lee Chun-jae se transformou em um dos maiores mistérios criminais do país. Um caso frio, sem solução. Até que a tecnologia trouxe uma reviravolta. Em 2019, após décadas de silêncio, uma nova análise de DNA foi realizada em uma das cenas de crime. O resultado? Um nome: Lee Chun-jae. O homem, já preso por outro crime brutal, o assassinato de sua própria cunhada em 1994, foi finalmente identificado como o assassino em série de Hwaseong. Quando confrontado, Lee confessou. Ele não só admitiu os assassinatos em Hwaseong, como também outros crimes. No total, ele confessou 14 assassinatos, todos cometidos com uma frieza chocante. Ele matou porque queria, sem remorso, sem arrependimento. E o mais perturbador? A Coreia do Sul não podia mais punir Lee pelos assassinatos de Hwaseong. A prescrição dos crimes havia expirado. Mesmo com as confissões, ele nunca seria julgado por esses assassinatos. O impacto desse caso foi devastador, não só porque revelou as falhas da polícia em capturar o verdadeiro assassino, mas porque um homem inocente, Yoon Sung-yeol, havia passado mais de 20 anos na prisão por um crime que nunca cometeu. A verdade veio à tona tarde demais.
A justiça nunca foi completamente feita para as vítimas, suas famílias ou para Yunvo. O caso de Lee Chun-jae mostrou o quão falho o sistema pode ser e como, às vezes, os monstros estão mais perto do que imaginamos. Mesmo após as confissões, as cicatrizes deixadas por ele permanecem abertas na Coreia do Sul. Essa é a história de Lee Chun-jae, o assassino que aterrorizou a Coreia do Sul por décadas e que, mesmo descoberto, jamais pagou por seus crimes. Se você achou essa história tão chocante quanto eu, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. E me conta, você já conhecia esse caso? Quais outras histórias sombrias você gostaria de ver aqui no canal? Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.